Bom, graças a Deus, a nossa aula de teologia, matéria especificamente voltada para estudar o fenômeno teológico, a lógica da teologia. E eu quero dar início à nossa aula de hoje falando que não existe só uma teologia. Quando a gente não conhece o mundo teológico, a gente imagina que tem só uma teologia. Inclusive existe um certo preconceito contra a teologia. Algumas pessoas dizendo que a letra mata e o espírito é que vivifica, por causa que alguns teólogos eles entram por uma linha teológica e eles acabam se afastando daquela vida mais comunitária, mais próximo da comunidade. Isto é uma escolha dele, é uma opção dele. E realmente fica um pouco mais difícil para o teólogo formado ele manter o mesmo ritmo que ele mantinha ontem e a mesma mentalidade que ele tinha antes. Fica muito difícil mesmo. Só que não existe só um ramo da teologia, existem diversos. Eu coloquei 4 aqui. Primeiro, teologia natural. Então, o que é a teologia natural? É aquela que nós temos por intuição. O homem é naturalmente ou intuitivamente religioso. Nós temos uma intuição de que há um ser superior, um ser maior. Esse ser maior é chamado pela religião de Deus. E mesmo que alguém não ensinasse religião para a gente a vida inteira, por intuição a gente ia inventar uma religião, um meio sacramental, litúrgico, para poder fazer a adoração. É assim que surgiram as chamadas religiões animistas. Então, uma religião animista, ela parte da teologia natural. O que é uma religião animista? É aquela que acredita que a natureza ela possui uma alma. O rio tem alma, o fogo tem alma, o vento tem alma, a terra tem alma, as árvores têm alma. Isso é uma religião animista. Acredita que a natureza, os elementos da natureza, eles são almas, ou eles têm alma, eles têm vida e você pode conversar com eles assim como eu estou conversando com vocês. É muito comum um animista conversar com árvores, por exemplo, com o rio, com os animais, com as estrelas, com as flores. É um animista. Da onde que vem isso aí? Ah, eu acho que é diabólico, satânico e demoníaco. Não. Tem também. Tem a influência do diabo. Tá bem? A gente vai penetrar nesse assunto aqui daqui a pouco. Tá bem? Tem a existência do diabo. Ele patrocinando o animismo. Mas não é diabólico. É natural, tá? Teologia natural. É uma intuição que Deus colocou no ser humano para ele poder uma hora ter um despertamento de que a vida não é só por aqui, tem algo mais, tem algo além. A gente também chama isso, quando nós estamos estudando filosofia, a gente chama isso de senso ético, ó. Senso ético. O que é o senso ético? É a busca pelo bem. E o bem ele é uma coisa assim, que ele tem degraus, tem um bem menor e um bem maior. Se eu continuar nessa cadeia de buscar um bem maior, eu estou em busca de um senso ético. Estou praticando o senso ético, tá? Porque o que é a ética? Ética é essa área do conhecimento humano que se preocupa com o bem. Esse é o objeto de estudo da ética. Está fazendo bem? É bom? É bom para todo mundo? É bom a longo prazo? É bom à distância? Quais são os prejuízos? Isso é ética. Então eu e você temos um senso ético. Fazemos aquilo que é bom para que a gente possa alcançar aquilo que é o bem. Este senso ético na filosofia, quando a gente vem para o estudo teológico, a gente vai chamar de teologia natural. Vou preservar o rio porque o rio tem alma. Vou preservar as árvores porque as árvores têm alma. Elas têm vida, direito à vida tanto quanto eu. Tanto é que as religiões animistas elas também são chamadas de religiões naturalistas. Naturalistas, estão em contato com a natureza. Depois a gente vai para o nosso mundo, que é o mundo da teologia revelada. Quando você vem só para o cristianismo, só para a nossa fé,
A teologia ela é revelada e a gente chama pelos agiógrafos. Está vendo aqui, ó? O que é um agiógrafo? É uma pessoa que escreveu literatura religiosa. Ele é um agiógrafo. E por que ele é chamado de agiógrafo? Porque nós acreditamos que houve uma interferência ou uma influência espiritual sobre o agiógrafo. Palavra grega, ó. Agios. O que é o agios? É o santo, tá? Ó. É o santo. Grafos. Grafos é o que escreve, tá? O escritor. Escritor. O que é um agiógrafo? É um homem santo que escreveu. Enquanto na teologia natural eu fico preso só à minha adoração ou à minha veneração, meu contato com a natureza, na teologia revelada, aquilo que eu estou intuindo, aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou percebendo, eu escrevo. Qual que é a diferença? É que o agiógrafo está sob a influência de um poder espiritual, uma força espiritual. Eu vou falar, por exemplo, de Muhammad. Muhammad, faz seu Joyce. Quem foi Muhammad? Nós chamamos em português de Maomé. Maomé, ele diz que ele teve uma experiência com o anjo Gabriel. De acordo com os relatos dele, o anjo Gabriel apareceu para ele, o agarrou, tá? O agarrou com força e disse para ele: recita. E ele, embora fosse corpulento, fosse fortão, ele não conseguia se livrar do anjo Gabriel. E o anjo novamente disse para ele: recita. E ele, recitar o quê? Aí o anjo apertou ele e disse: recita. Aí ele disse: Alá é o único Senhor. Quando ele recitou que Alá é o único Senhor, ou que Alá é o único Deus, aí o anjo Gabriel começou a dar para ele experiências, e essas experiências ele começou a escrever. Não ele escrever, porque a lenda diz que ele era analfabeto, não sabia escrever. E como que um homem que não sabe escrever escreveu um livro como o Corão, por exemplo? Nós chamamos de Alcorão, né? Mas os muçulmanos chamam de Corão. Quer dizer, ele ditava, e o agiógrafo, o escritor, que sob uma influência espiritual vinha escrevendo o que eles chamam de suras. Suras, tá bom? Ó, suras. As suras é o que a gente chama de capítulos. Nós chamamos de capítulos, eles chamam de suras. É um ambiente místico, tá bom? Só que ele está ditando, ou então ele está fazendo mais ou menos que nem Chico Xavier. O que Chico Xavier fazia? Psicografava. Ele dizia que, tomado por um espírito, geralmente o espírito de uma pessoa desencarnada, aí ele começava a psicografar. Está fazendo o trabalho de um agiógrafo também. Só que a gente não usa a palavra agiógrafo para Muhammad, Maomé, não usamos a palavra agiógrafo para o Chico Xavier e para mais ninguém. Nós, da teologia cristã, utilizamos a palavra agiógrafo para os profetas e os apóstolos. Somos nós que batizamos eles de agiógrafos, escritores sagrados, para diferenciar do escritor comum ou profano. Quem é o escritor profano? É aquele que escreve literatura comum, sem inspiração sobrenatural, sobre-humana, inspiração só da alma dele. É um escritor comum ou profano. O que é um agiógrafo? É alguém que está escrevendo por inspiração. E no nosso caso, nós falamos que isso aí é chamado de teologia revelada. Revelada no nosso livro sagrado, que é a Bíblia. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, até terminar em Malaquias, o Antigo Testamento, começando em Mateus e terminando em Apocalipse, Novo Testamento. 66 livros agiografados, escritos por homens santos, inspirados por Deus. Aí, nós na teologia usamos uma palavra grega que é theopneustos. Theopneustos. Theo, Deus, tá vendo? Pneustos, inspiração, inspiração divina.
Nós acreditamos, por fé, é fé, nós acreditamos que Deus inspirou esses homens para que eles escrevessem o que está nas Escrituras para a gente. Deus estava influenciando tanto as palavras que eles iam usar, quanto os seus pensamentos. Mas não era um ditado. Não era um ditado igual Mohammed ditando a carta para que o escriba escrevesse. Bem, não era um ditado. Não era uma psicografia igual Chico Xavier, sabe? Em que ele está inconscientemente escrevendo. Não. O escritor sagrado, o agiógrafo, ele teve que utilizar do seu vocabulário, o seu caldo cultural, dentro do seu contexto histórico, e tudo isso aí era ele. Era ele que tinha que saber escrever, o tinteiro era dele, a pele de carneiro que ele usava era dele, ou o papiro era dele, tudo era dele. Só que na hora que ele ia escrever, o Espírito Santo de Deus o influenciava, iluminando a sua mente, para que ele usava as palavras da profecia. Por isso que eles tinham a autoridade de dizerem o seguinte, oráculo do Senhor. O que é o oráculo do Senhor? Palavra do Senhor, tá? Oráculo, oral, tá vendo? Tá saindo da boca. Então, oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Por que palavra? Paladar, tá vendo? Paladar. Então, do paladar do Senhor está saindo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, do paladar de Deus. Deus experimenta antes de ele colocar na sua boca. Deus experimenta a palavra. A palavra de Deus não pode ser insossa, tem que ter sabor. Esses homens tomados pelo Espírito Santo estão escrevendo com autoridade, dizendo: isso aqui é um oráculo do Senhor. É Deus oralizando, é Deus falando. Bom, palavra de Deus. Um profeta, ele não teria ousadia de falar em nome do Senhor se o Senhor não tivesse mandado. Ele não escreveria se o Senhor não tivesse mandado, porque havia uma maldição. E hoje a gente não leva muito em consideração a maldição. A gente fala, isso aí não pega nada. Mas nos tempos bíblicos havia uma maldição. O falso profeta que profetizasse falsamente em nome do Senhor seria amaldiçoado. A vida dele seria uma maldição. Ele não podia profetizar em nome do Senhor se o Senhor não mandou. A maldição pegava nele, caía dele. E essa maldição consistia, primeiro, em perder a família, segundo, em perder a saúde, e terceiro, perder a vida, e quarto, perder a salvação. Então não dá para arriscar. Se ele escreveu, disse o Senhor a Abraão, quem escreveu? Moisés. É porque foi o Senhor que mandou mesmo. O Senhor falou a Abraão. Disse o Senhor a Moisés, é porque foi o Senhor que falou a Moisés. Do contrário, cairia uma maldição sobre quem escreveu. E assim por diante. Com o livro nas mãos, Gênesis, Apocalipse, aí nós vamos para a teologia sistemática. Porque o que faz o teólogo sistemático? Essa parte da teologia era chamada de dogmática antes. Agora teologia sistemática, mas antes era chamada de dogmática. Essa teologia sistemática é a nossa confissão de fé. Não dá para eu crer nas Escrituras, na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, sem que eu tenha uma sistematização das doutrinas. Sistema, tema, tá vendo aqui, tema, cis, junto. Cis é aquilo que fica lado a lado. E o tema? Tema é aquilo que eu tiro do conjunto, da totalidade. Eu tiro um tema. Você tem um assunto, o assunto é aqui em cima, a aula de língua portuguesa. Você tem um assunto, o assunto é o livro inteiro. Eu tenho um tema: angelologia, cristologia, escatologia, soterologia. Eu tenho um tema. O que faço eu então como um teólogo sistemático? Pego o livro sagrado de Gênesis, Apocalipse, pego um tema só, e eu escrevo, eu penso, eu raciocino, eu dialogo, eu prego sobre esse tema, só sobre esse tema. Eu quero falar sobre soterologia, de Gênesis a Apocalipse. O que é que eu encontrei no livro sagrado de soterologia? A doutrina da salvação.
A minha soteriologia, ela é só soteriologia? Não. Porque dentro da soteriologia tem cristologia, tem angelologia, tem escatologia. Não é pura, tá bem? Teologia sistemática, ela não é pura. E teologia sistemática não é teologia revelada. Teologia sistemática é aquelas doutrinas que eu creio e as partes da Bíblia que comprovam aquilo que me leva a pensar. Isso é teologia sistemática. E é por isso que você vai ter uma teologia sistemática reformada, teologia sistemática pentecostal, teologia sistemática católica, teologia sistemática de tudo quanto é jeito, predestinista, do livre-arbítrio. Você vai ter uma centena de teologias sistemáticas. Por quê? Vai depender do que eu quero, de qual que é a minha coerência e a minha honestidade com a Bíblia. Será que eu vou deixar a Bíblia me ensinar? Ou será que eu já vou com um pretexto para fazer a Bíblia falar aquilo que eu quero que ela fale? Vocês estão pegando? Então vamos supor, eu quero provar que Deus é louco. Eu quero provar que Deus é louco. Será que eu consigo com a Bíblia provar que Deus é louco? Consigo. Pego a primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo e falo que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Deus é louco. Eu já tenho aqui um pretexto. Da carta aos Coríntios, aí eu vou fazer a teologia sistemática, a teologia da loucura de Deus. Eu vou conseguir recolher todo o material bíblico para provar que Deus é louco? Não. Porque tem passagens que vai mostrar que Deus ele não é louco. Ele é sábio. Que ele não está perdido na história. Tem passagem que vai bater de frente com aquilo que eu creio. Por exemplo, a teologia da doutrina da predestinação e a doutrina do livre-arbítrio. Tanto uma quanto a outra estão aí nas escrituras para você, com texto suficiente para você provar tanto uma quanto outra. Mas eu quero provar a teologia do livre-arbítrio, de que o homem é livre para escolher a Deus ou rejeitá-lo. Então o que eu faço quando eu chegar naquelas passagens que provam que existe uma predestinação? Eu pulo. Eu salto ela. E se eu tiver que resolver ela, ou eu torço o texto para fazer ele dizer o que ele não diz, tá bem? Ou então eu contesto o texto. Eu contesto. Não entendo, não torço, mas eu contesto o texto. Teologia sistemática. Qual que é o erro de muitos pastores, teólogos e estudantes? É porque eles querem fazer com que a Bíblia ela trate de um assunto como se fosse assim um sistema de computador, uma lógica de computador. Mas a Bíblia não é assim. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é dinâmica, ela tem condições de ensinar que Jesus Cristo é homem e Deus, que ninguém tirou a vida dele, mas ele foi morto pelos judeus, que voltará, mas está conosco. A Bíblia vai fazer isso com você. À medida que você vai amadurecendo teologicamente, você vai tratar com os paradoxos da fé cristã. Por isso, não dá para você resolver o problema da teologia usando uma teologia sistemática. Não dá. Com o passar do tempo, você amadurece, você vai aprendendo as teologias sistemáticas e vai ficando mais ou menos na fronteira, sabe? Eu pego uma parte dessa, uma parte daquela, vou por aqui, sei qual que é a minha igreja, qual que é a confissão de fé da minha igreja. Na minha igreja, quando eu estou falando com os meus irmãos, eu não violento a fé deles, eu não fico provocando discussões inúteis, tolas, que não edificam, não servem para nada. Nem os teólogos resolveram, quanto mais eu levar esse aí assunto para a igreja. Só que para mim, quando eu estou lá no meu laboratório, nos meus livros, no meu pensamento, aí eu vou explorando. Quando eu estou com outras pessoas que estudam teologia junto comigo, que querem falar desse assunto de uma maneira madura, eu converso com eles também. Se eu percebo que o teólogo do outro lado é um iniciante e ele não tem maturidade para poder debater do jeito que eu gostaria, eu respeito a imaturidade dele. Faço uma provocação e volto. Porque teologia sistemática é um ajuntamento de doutrinas de acordo com uma lógica e é por disciplina, tá bom? É por disciplina. Tanto você pode provar que Salomão subiu, quanto Salomão desceu, usando a mesma Bíblia e o mesmo texto, porque vai depender de como você argumenta. E aí vem o tema da nossa aula de hoje,
que é a teologia mística. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a teologia mística. O que é a teologia mística? É aquela que vem por experiências metafísicas e paranormais. É a pessoa, o profeta, o homem ou a profeta mulher, o apóstolo, tá bem? A irmã, que tem uma experiência com Deus, não é experiência com a igreja, não é experiência com a natureza, não é experiência com a teologia, é uma experiência com o próprio Deus. Esse é o místico, é aquele que conseguiu quebrar todos os encantos ou todos os mediadores que havia entre ele e Deus. Esse é o místico, é aquele que desafiou a própria natureza, metafísico e paranormal, não dá para ser explicado. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Eu vou usar aqui os primeiros dois exemplos, tá bem? José e Moisés, mas eu vou fazer uma pequena pausa para vocês fazerem suas perguntas.